Eu quero começar com essa matéria aqui, olha que interessante. Talvez você não consiga ver bem, eu faço questão de ler para você. Solidão faz as pessoas parecerem mais velhas biologicamente, mostra estudo. Olha que interessante. Solidão faz as pessoas parecerem mais velhas biologicamente, mostra estudo. Essa matéria é de abril de 2024. Olha o que diz aqui, ó. Nova descoberta reforça pesquisas anteriores que mostraram que a falta de conexões sociais traz riscos à saúde física e mental. Olha que coisa interessante isso aqui. Olha o que diz aqui. O jornal The Lancet, sei lá se é assim que fala, um dos periódicos científicos mais respeitados do mundo, anunciou em julho a criação de um comitê para estudar a solidão e o isolamento social. Olha a conclusão que eles chegam, gente. Conexões sociais empobrecidas são associadas a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, infecções, declínio cognitivo, depressão e ansiedade. Meu Deus, será que faz mal a solidão ou não? Olha que louco isso aqui. Conexões sociais empobrecidas são associadas a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, infecções, declínio cognitivo, depressão e ansiedade. Continua aqui, a mesma matéria do ano passado, 2023. Já o médico Vivek Murthy, sei lá se é assim que fala, uma das principais autoridades de saúde dos Estados Unidos, declarou em maio deste ano que se sentir só equivale a fumar 15 cigarros ao dia em termos de prejuízos à saúde. Gente do céu, olha que coisa impressionante, para não dizer terrível. Pessoas que se sentem só, que isolam-se, vivem em solidão. Olha aqui. Sentir-se só equivale a fumar 15 cigarros ao dia em termos de prejuízo à saúde. A pessoa diz assim, mas eu não fumo. Então, quem escolhe esse tipo de vida, de isolamento social, solidão, quem aceita que as circunstâncias o encaminhem para esse tipo de vida, equivale a fumar 15, é como se você estivesse fumando 15 cigarros por dia. Prejuízo da sua saúde. A solidão é como se você estivesse fumando 15 cigarros por dia. O prejuízo à tua saúde é tão grande quanto. Olha que interessante. A solidão faz as pessoas parecerem mais velhas biologicamente. Eu quero destacar aqui essa parte do texto. Nova descoberta reforça pesquisas anteriores que mostraram que a falta de conexões sociais. Presta atenção, irmãos. E eu quero começar dizendo que solidão não é o mesmo que estar sozinho ou desamparado. Não é a mesma coisa. Uma pessoa pode estar sozinha, mas não sentir-se solitária. Assim como uma pessoa pode estar rodeada de gente e sentir-se extremamente solitária. Que é o que diz aqui, o que nós acabamos de ler aqui, ó. A falta de conexões sociais. A falta de conexões sociais traz riscos à saúde física e mental. Conexões sociais empobrecidas. Preste atenção, então, o que eu quero reforçar aqui, e o que nós precisamos entender, é que solidão não é o mesmo que estar sozinho. Pessoas podem se sentir solitárias mesmo em meio a uma multidão. Solidão tem a ver com conexão. Solidão tem a ver com estar conectado a pessoas. Preste atenção, não é o número de pessoas ao nosso redor que determina a solidão. É o nosso relacionamento com elas. É a forma como nós nos relacionamos no mundo, e neste mundo que nós vivemos hoje,
com mais de 8 bilhões de habitantes, nunca as pessoas viveram tão próximas, mas se sentiram tão distantes ao mesmo tempo. Olha que interessante, nunca. Hoje nós somos mais de 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Mas mesmo nessa multidão, mesmo nessa quantidade enorme, exorbitante de pessoas, nunca as pessoas estiveram tão próximas, porque não há como conviver não estando próximos de pessoas, uma quantidade de gente que existe hoje. Mas nunca as pessoas estiveram tão próximas, mas se sentiram tão distantes ao mesmo tempo. A ausência da intimidade com outras pessoas, a falta da sensação de pertencimento e a emoção de dar e receber têm sido algumas das causas da solidão. Olha só, a ausência da intimidade. Preste atenção, mais uma vez, eu quero reforçar que solidão não tem nada a ver com presença física. Solidão não tem nada a ver com presença física. Solidão tem a ver com falta de intimidade, a ausência de intimidade com outras pessoas. Solidão tem a ver com a falta da sensação de pertencimento. Você está inserido dentro de um grupo, você está inserido dentro de uma família, você está inserido num setor de trabalho, você está inserido numa comunidade, numa sociedade de mais de 8 bilhões de pessoas, e mesmo assim você não se sente pertencente. Se você for conversar com pessoas que lutam com essas emoções, esse é o termo que elas usam. Eu sinto que eu não pertenço a este mundo. Exatamente, se você vai conversar com pessoas que lutam contra a ansiedade, contra a depressão, é esse o termo que você vai ouvir as pessoas dizerem. Eu sinto que não pertenço a este mundo. Elas não conseguem estar bem em lugar algum. E essa busca pelo pertencimento, por vezes elas acham que está dentro de um grupo, elas dizem, esse grupo não me aceita, elas vão para outro grupo. Só que quando elas chegam nesse outro grupo, elas também não se sentem pertencentes, e elas partem para outro. E assim elas vão mudando seus grupos, eles vão mudando o grupo a pertencer na sociedade. Por isso, muitas vezes, as pessoas estão tentando se incluir em algo, elas dizem, eu acho que eu tenho que pertencer a esse tipo de grupo, então eu vou fazer isso que esse grupo faz. Mas daqui a pouco, lá está o vazio de novo. Aí ela diz, não, eu acho que eu não pertenço a esse grupo, eu acho que eu pertenço ao grupo que usa roupa preta. Aí ela vai para o grupo que usa roupa preta, aí ela diz, não adianta, não. Ela diz, não, eu acho que o meu grupo é o grupo do cabelo verde. Aí ela vai para o grupo do cabelo verde, ela pinta o cabelo, para daqui um pouco ela dizer, não é esse grupo que pertenço. E ela está nessa constante busca por um pertencimento, fazer parte de um grupo onde ela possa sentir-se, onde ela possa dizer, agora sim, eu sou aceito. E as pessoas imaginam que isso está no grupo, está em se encaixar em alguma coisa. E na verdade não, porque as pessoas estão carregando dentro de si essa solidão, essa falta, essa ausência. Então a ausência de intimidade, o não criar vínculo. As pessoas dizem assim, eu não quero, eu não gosto de criar vínculo, eu não gosto de intimidade com ninguém. Eu acho que todo mundo é falso. Não dá para acreditar em ninguém neste mundo. Será que não dá para acreditar em ninguém mesmo neste mundo? Então a ausência da intimidade, de criar o vínculo, de criar relações profundas, de criar relações de enraizamento, tem sido a causa da solidão de muitas pessoas. A falta da sensação de pertencimento, como eu acabei de dizer, as pessoas acham que agora sim ela vai pertencer, agora sim ela vai se adaptar, agora sim ela vai. A falta de pertencimento, a emoção do compartilhar, a emoção do dar e receber. Não tem coisa mais maravilhosa
na sociedade, não tem coisa mais maravilhosa para o ser humano, é essa sensação de que ele tem algo para colaborar com alguém, e de que alguém tem algo para colaborar com ele, essa troca de informações que nasce exatamente desse relacionamento de intimidade. Então, essas são causas de solidão. As pessoas olham e dizem assim, mas o que eu tenho para colaborar com alguém? Eu não tenho nada para colaborar com as pessoas. E geralmente quando a gente pensa isso, as pessoas pensam isso, elas estão pensando no quê? Em questões financeiras, materiais, elas dizem, eu não tenho nada. Então se perde essa emoção de troca, de dar e receber, dar carinho, dar atenção, receber atenção, dizer palavras de afeto, ouvir palavras de afeto, dar elogio, receber elogio. Então a falta dessa emoção, a ausência dessa emoção, dessa vontade de dar e receber, são consequências, são causas que levam pessoas a escolherem ou que levam pessoas a viverem na solidão. Isso é terrível. Pelos estudos que nós estamos vendo. Isso são estudos, não é matéria de jornal, isso são estudos. São estudos que dizem que sentir-se só equivale a fumar 15 cigarros por dia em termos de prejuízo à saúde. Isso deve nos assustar. Isso deve nos assustar. Saber que conexões sociais empobrecidas, quando não há profundidade no relacionamento, quando não há conexão, quando a gente não se conecta com as pessoas, quando a gente não se abre, não abre o coração, são associadas a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, infecções, declínio cognitivo, depressão, ansiedade. Sabe, só em recebermos informações como essa já deveria acender uma luz verde dentro de nós. Talvez você diga assim, não pastor, mas eu não luto contra a solidão, eu não tenho problema nenhum. Graças a Deus. Mas muitas pessoas lutam. E elas lutam exatamente por algumas dessas causas. Elas não querem se aprofundar no relacionamento, elas foram feridas. Elas já foram machucadas, quando elas abriram o coração para alguém, elas já foram machucadas e hoje elas escolheram fechar o seu coração. E isso vai criando relacionamentos superficiais. E relacionamentos superficiais, assim como qualquer coisa na vida, não dura, não sobrevive. É necessário criar raízes, é necessário criar profundidade. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que experimentaram este sentimento de solidão, mesmo cercadas por outras pessoas. Nós vemos profetas, vemos reis, vemos homens e mulheres comuns, muitos deles enfrentando momentos em que, mesmo em meio a multidões, sentiam-se incompreendidos, isolados e abandonados. Essas histórias, elas nos mostram que a solidão não é uma experiência nova. É hoje. Depois da pandemia, quem dera fosse. Quem dera fosse que todos os problemas do mundo tivessem acontecido depois da pandemia. Mas não. Talvez alguns afloraram, talvez alguns se potencializaram, mas não. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para antigamente, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós também encontramos homens e mulheres lutando contra isso. Então nós entendemos que essas experiências, e essa experiência da solidão, não é uma experiência nova. E se não é uma experiência nova, nós podemos olhar para trás. Nós podemos olhar e dizer, o que nós podemos aprender com quem passou por isso? O que nós podemos aprender com quem lutou com essa situação? O que nós podemos aprender com quem enfrentou essas situações? Que lições nós podemos aprender? Que lições nós podemos aprender sobre como lidar? Que lições nós podemos aprender sobre Deus com relação a essa questão? E eu queria ler um texto com vocês. Nós não vamos projetar ali, mas eu queria que você
se você tiver aí no seu aplicativo de celular, se você tiver a sua Bíblia, você abrisse no livro de Gênesis. A semana passada nós também usamos o livro de Gênesis, quando falamos da história de Jacó. E hoje eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 16. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 16. Gênesis 16. A partir do versículo 1 diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos, sou estéril. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele, Abrão, teve relações com Agar, a serva, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai, fica entre Cádiz e Bered. Preste atenção, irmãos. Um texto um pouco longo para nós, que acabamos de ler, mas é o seguinte: Abrão, até então Abrão, era casado com Sara, é o que diz o texto, e Agar era a serva de Sara, era uma escrava egípcia. O texto vai nos dizer que Sara era estéril, e como era costume, e como o costume permitia, Sara sugeriu que Abrão tivesse um filho com Agar, um filho com a sua serva, para que através dessa sua serva, através de Agar, Sarai então pudesse ter o seu filho. E o resultado você já sabe: Agar engravidou. Ao invés de resolver o problema de Sarai, que mais tarde vai ser Sara, ao invés de resolver o problema de Sarai, a tensão cresceu entre ela e Agar. Ao invés de resolver o problema foi aumentado. E por causa desse tratamento severo, de Sara contra Agar, a sua serva, fugiu para o deserto. Agar junta as suas coisas e vai embora, vai para o deserto, em busca ou para fugir daquela dura realidade. E essa história que nós acabamos de ler aqui no capítulo 16 do livro de Gênesis. E preste atenção, eu quero que você entenda que
essa história de Agar vai nos dar um poderoso exemplo de como Deus se revela, ou de como nós podemos lidar com essa situação de solidão. Preste atenção, nós vamos usar o exemplo de Agar, a serva de Sarai, que engravida a pedido de Sarai, que engravida de Arão a pedido da sua senhora, da sua patroa, da sua chefa. Mas quando isso acontece, a tensão aumenta, e por causa dessa tensão, o problema se estabelece, e a única solução de Agar é encontrar refúgio na solidão. Mas é interessante porque eu já falei que solidão não é estar sozinho em um determinado lugar. As pessoas podem se sentir solitárias mesmo em meio à multidão. E quando nós olhamos para o texto, Agar, embora vá para o deserto, quando ela está em casa, ela também está vivendo um período de solidão. Por quê? Porque dentro de casa, embora com a presença de Sarai, embora com a presença de Abrão, embora com a presença das pessoas, de todo aquele clã, de todas aquelas pessoas, daquela tribo, Agar se sente solitária. Solitária no sentido de experimentar o desprezo, solitária no sentido de experimentar a vergonha. As pessoas agora já não olham para ela, agora ela já não é benquista, agora pela sua própria senhora ela já não é benquista. Então ela não experimenta a solidão quando vai para o deserto, ela experimenta a solidão quando está exatamente dentro daquela cultura, porque ela não se adapta, porque ela não está mais incluída dentro do projeto futuro. Sarai chega para Abrão e diz: olha só, eu te dei Agar para ser a mãe do meu filho, e ela agora, olha o que ela está fazendo. Sarai considera que Agar está a desprezando pelo fato dela ter engravidado, e Sarai não. Então Abrão diz: olha, ela é tua serva, faça o que você achar melhor. E a escolha de Sarai é mandar Agar sair de casa, mandar Agar embora. Imagine o desprezo, imagine só o sentimento, as emoções, no momento em que ela precisava ser amparada como uma mulher que está carregando no seu ventre um filho, uma criança. No momento em que ela precisava ser amparada, sentir-se amparada, ela é abandonada, ela é desprezada, ela é deixada de lado. As pessoas olham para ela e dizem: você já não é benquista em nosso meio. Você consegue entender todas as emoções, você consegue entender o que essa mulher está passando, o que Agar está enfrentando, dentro de todo esse contexto que não foi criado por ela. Esse contexto não foi criado por ela. Não foi ela que quis engravidar, não foi ela que buscou essa gravidez, foi a sua própria senhora, aquela que vai mandá-la embora, aquela que vai desprezá-la, aquela que vai dizer some, aquela que vai dizer: olha, agora você não pode ficar aqui, agora você não pode mais ficar entre nós. Preste atenção, o texto vai dizer então que Sarai manda Agar embora, e Agar vai. E eu quero te dar 3 lições que podem ser preciosas para nós. Sabe por quê? Como eu já disse, porque a solidão pode nos encontrar em algum momento. Talvez você diga: eu nunca experimentei isso, mas queira Deus que não, mas em algum momento a gente pode passar por uma situação em que nós olhamos e dizemos: eu não consigo criar raízes, eu não consigo aprofundar os meus relacionamentos, eu não consigo ter intimidade com pessoas, eu não consigo mais me relacionar profundamente com as pessoas. E talvez você esteja dentro de um grupo, talvez você esteja dentro da igreja, talvez você esteja no teu setor de trabalho, talvez dentro da tua própria família, no teu próprio relacionamento familiar. Você olha para você e você não se sente parte daquilo. Você não se sente dentro desse contexto. Você se sente como se fosse ali talvez até mesmo um peso, porque não existe profundidade, não existe raízes criadas,
para você estar e não estar, significa a mesma coisa. Como nós podemos lidar com isso? Como nós olhamos para essa situação de Agar e o que nós entendemos? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a solidão pode ser uma oportunidade para intimidade com Deus. Sabe, nós podemos definir como nós vamos viver esse processo. Eu já falei que algumas pessoas escolhem o isolamento, algumas pessoas escolhem fugir da realidade, algumas pessoas escolhem sumir, algumas pessoas acham que a melhor coisa a fazer é realmente isolar-se de tudo e de todos. E mais uma vez, às vezes não buscar o isolamento físico, mas o isolamento emocional. Embora estar dentro da sociedade, dentro de um contexto de pessoas e de multidões, a pessoa escolhe, a pessoa acaba aceitando aquele isolamento como a realidade da sua vida. Eles dizem, não adianta, não tem jeito, eu não consigo me sentir parte, eu não consigo pertencer, para mim é como se nada disso fizesse sentido. Mas eu quero te dizer que a solidão, embora ela traga os prejuízos que nós acabamos de ler naqueles artigos, eu quero te dizer que nós podemos ter benefício, podemos encontrar benefício em meio à solidão. Mais uma vez, a solidão pode ser uma oportunidade para a intimidade com Deus. O texto vai dizer que Agar vai para o deserto. O versículo 13 diz, então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela. Olha que interessante, no momento em que ela vai viver esse isolamento físico, o momento em que ela sai e vai viver de forma, literalmente, ela vai viver solitária, ela vai viver no deserto. O texto vai dizer que é neste lugar que Deus fala com ela. Eu quero que você entenda, no auge da sua solidão, no auge do seu desespero, Agar teve uma das experiências mais profundas com Deus. Olha só que interessante, no auge da sua solidão, no auge do seu desespero, Agar teve uma das experiências mais profundas com Deus. Enquanto Agar fugia, ela não esperava um encontro divino, mas foi neste momento de maior vulnerabilidade que Deus se revelou a ela de maneira íntima e pessoal. Eu quero dizer para todos vocês, eu quero dizer que a solidão não precisa ser o fim. Eu quero dizer que esse sentimento de solidão, que por vezes pode nos abater, não precisa ser o fim da nossa história. Pode ser o início de uma nova história. Porque neste tempo, neste momento de solidão e de isolamento, pode ser o momento da grande oportunidade de desenvolvermos uma intimidade com Deus, uma vida íntima e pessoal. Preste atenção, às vezes é justamente na nossa solidão que nos tornamos mais conscientes da presença de Deus. É neste momento quando todas as outras vozes e distrações se afastam, é neste momento que a voz de Deus se torna mais clara. Nós precisamos entender que muitas vezes a solidão, por mais que ela nos traga malefícios, por mais que ela nos promova o mal, trazendo muitas vezes reflexo até mesmo no nosso físico, eu quero te dizer que a solidão pode ser também um espaço onde Deus nos revela quem Ele é de maneira mais profunda, nos permitindo experimentar a sua presença de forma renovada e transformadora. Nós não precisamos
quando estivermos ou quando viermos a passar por períodos, ou por momentos, ou por fases em que nos sentimos solitários, nós não precisamos nos encerrar nessa solidão, nós não precisamos bater o pé, bater a cabeça, não precisamos ficar murmurando, reclamando, dizendo que estamos completamente sozinhos. Nós podemos transformar este momento num tempo onde Deus pode se revelar de uma forma sobrenatural e íntima na nossa vida. Sabe que é a escolha que você faz, é a escolha que você faz. Quanto mais você der lugar para que esse sentimento de solidão, de tristeza, de abatimento tomar conta da sua vida, muito mais você vai se afundar, muito mais num buraco de solidão, muito mais nesse sentimento de que todos te abandonaram e de que ninguém está preocupado com você, muito mais você vai ser tomado por esse tipo de emoção e de sentimento. Preste atenção, Agar foi desprezada, Agar foi desprezada, Agar está vivendo um período de solidão. Sim, ela olha ao seu redor e é só deserto. Ela olha ao seu redor e ela não tem ninguém por perto. Ela não tem um familiar, ela não tem um amigo, ela não tem ninguém por perto. Mas lá naquele lugar de solidão, ela tinha Deus. Você não entendeu, naquele lugar de solidão ela tinha Deus. E naquele lugar de solidão foi uma oportunidade para que ela desenvolvesse uma intimidade com Deus. Sabe, às vezes nós precisamos calar todas as vozes à nossa volta, calar todas as distrações à nossa volta, para dar a Deus a oportunidade de revelar-se a nós de forma íntima e pessoal. Agar está no deserto, então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela. Sabe, Deus não fala conosco só no culto de domingo, Deus não fala conosco só quando tudo está bem, Deus não fala conosco só quando a mensagem é poderosa, no sentido de que vai dar tudo certo. Deus não fala conosco só quando as coisas estão funcionando da maneira que nós esperávamos, quando tudo está dando certo. Deus quer falar conosco, Ele pode falar conosco e quer falar conosco, quando também nós estamos vivendo momentos difíceis da nossa vida. Deus não é só o Deus das alegrias, dos momentos felizes. Deus também não é só o Deus dos momentos de conquistas e realizações. Deus também é o Deus dos momentos difíceis. Deus também é o Deus da solidão. Deus também é o Deus que se revela a nós e que fala conosco nos momentos difíceis da nossa vida. E às vezes por desconhecermos isso, às vezes por acharmos que se estamos passando por um problema é porque Deus está longe de nós, nós perdemos a oportunidade de revelar ou de ver revelado o caráter de Deus, do cuidado de Deus, da intimidade dEle, do quanto Ele deseja se revelar a nós em momentos tão difíceis da nossa vida. Agar entendeu que aquele momento de solidão não precisava ser o fundo do poço para ela. O texto diz, então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela. Deus falou com Agar no momento mais difícil da sua vida. Deus falou com Agar no momento de maior dor da sua vida. Deus falou com Agar quando ela estava se sentindo completamente sozinha, quando ela estava isolada do mundo. Eu quero te dizer que a solidão não precisa ser o fim. Eu quero te dizer que os momentos, muitas das vezes, de isolamento, aquelas situações que muitas das vezes nós não entendemos, não compreendemos o porquê e o como, eu quero te dizer que este pode ser um momento onde Deus pode se revelar a você de forma íntima. Talvez de uma forma como você nunca imaginou. Talvez de uma forma como você nunca viu. Talvez de uma forma como você nunca percebeu. A segunda lição que nós aprendemos desse texto: Deus vê além do isolamento. Deus vê além do isolamento. O versículo 13 ainda, ela vai dizer, o nome, Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. A segunda lição que nós entendemos é que Deus vê além do isolamento. Agar fugiu para o deserto, buscando se esconder de tudo e de todos.
Agar se sentia rejeitada. Agar se sentia invisível, sem esperança de que alguém a enxergasse em sua dor. Imagina quem poderia olhar para ela, quem poderia acalmar o coração daquela mulher, quem poderia trazer o descanso que ela precisava, foi exatamente quem a desprezou. Quem deveria cuidar dela, foi exatamente quem a empurrou para aquela situação. E ela pensa, bom, se em quem eu confiava, em quem eu esperava que me desse a mão, que me estendesse a mão, me rejeitou, em quem eu posso confiar? Talvez esse fosse o sentimento de Agar. Talvez esse fosse o sentimento dessa mulher. Ela dizia, talvez ela pensasse, se lá em casa, cheio de gente, ninguém vê a minha dor, quem vai ver agora que eu estou sozinho? Quem vai ver a dor? Eu quero te dizer que Deus vê. Deus vê a tua dor, Deus vê a solidão, Deus vê o isolamento, Deus vê as nossas lágrimas, Deus ouve os nossos choros, nas nossas madrugadas, nas noites mal dormidas. Deus está vendo tudo, porque Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que tudo vê. O salmista vai dizer, o guarda de Israel não dorme, Deus não tira férias, Deus não viaja, Deus vê todas as coisas. E eu sei que às vezes pode existir aquele momento de que nós estamos sozinhos e de que ninguém está vendo a nossa dor, ninguém está vendo o meu sofrimento, ninguém está vendo a minha luta. Mas Agar sabia, Deus a estava observando. Deus a estava observando. Mesmo naquele lugar de completo isolamento, Deus a encontrou e a chamou pelo nome. Ouça o que eu quero te dizer, Deus conhece você, Deus conhece a tua dor, Deus conhece o teu nome, Deus conhece tudo a teu respeito, e Deus sabe inclusive aonde você está. Não fisicamente, geograficamente, mas Deus sabe aonde você está nas tuas emoções. Deus sabe aonde você está. Deus sabe se você está bem, se você está mal. Deus sabe se você está fingindo, se você está fugindo. Deus sabe se você está feliz de verdade. As pessoas não sabem, mas Deus sabe, porque Deus vê além do isolamento. Foi exatamente isso que Agar descobriu nos momentos em que sentimos que ninguém se importa ou nos entende. Deus vê cada detalhe da nossa vida. Deus vê cada detalhe da tua vida, meu irmão. Deus vê cada detalhe da tua vida. Entenda, a nossa dor, o nosso abandono e as nossas lágrimas são todas visíveis diante de Deus. Deus conhece tudo, Ele não é indiferente ao que estamos passando. Deus sempre nos encontra, não importa onde tentemos nos esconder. Deus vê além da nossa solidão. Deus vê além do isolamento, Deus vê além da nossa dor. Quantos de nós talvez já pensamos, ninguém vê o que eu estou passando? Quantos de nós já não dissemos para os outros, ninguém vê, você não sabe o que eu estou passando, ninguém vê você não vê o que eu estou passando. Sabe, existe alguém que vê. E esse deve ser o maior conforto do nosso coração e consolo para a nossa alma. Deus vê tudo. Ele é o Deus que tudo vê. Então, quando você estiver se sentindo solitário, quando você estiver achando que não, quando você estiver pensando que não, que você está sozinho, que ninguém está te vendo, que ninguém conhece a tua dor, talvez você esteja dizendo assim, eu estou sorrindo, mas ninguém sabe o que está no fundo do meu coração. Deus sabe. Porque Ele é o Deus que tudo vê. E como Deus que tudo vê, por Ele ser o Deus que tudo vê, Ele quer te dar a oportunidade para ter um relacionamento com Deus. A terceira lição que nós encontramos nesse texto é que a presença de Deus transforma o deserto em um lugar de esperança. Olha o que ela diz neste lugar. Neste lugar, eu olhei para aquele que me vê. Que lugar que ela estava? No deserto. No lugar mais improvável. No lugar mais improvável. Sabe, irmão, você quer encontrar esperança onde?
Sabe, aonde nós colocamos a nossa esperança? Nós não colocamos nossa esperança num lugar improvável, nas pessoas improváveis. Você coloca a tua esperança, você quer colocar a tua esperança em lugares prováveis, em pessoas prováveis, não improváveis. Mas olha o que ela diz neste lugar, no lugar mais improvável de encontrar esperança, no lugar mais improvável de encontrar esperança, foi exatamente onde eu encontrei. Sabe por quê? Porque Deus não está preso a lugares. Deus não está preso a lugares. Deus está na igreja, Deus está na tua casa, Deus está no deserto, Deus está com você aonde você estiver. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender isso? A presença de Deus é que transforma o deserto em lugar de esperança. É a presença de Deus que faz o lugar inabitável no lugar habitável. Neste lugar, neste deserto, neste lugar improvável, eu olhei para aquele que me vê. Preste atenção, meu irmão. Agar entrou no deserto com o coração cheio de desespero, pensando: eu vou morrer. Porque quem sobrevive no deserto? Quem sobrevive no deserto? Agar entrou naquele lugar com o coração cheio de desespero, acreditando que a vida não tinha mais sentido, acreditando que a vida não tinha mais direção. Mas naquele lugar improvável, Deus se revelou a ela. Naquele lugar improvável, Deus a viu. Naquele lugar improvável, ela teve oportunidade para a intimidade com Deus. E a partir desse encontro, aquele lugar se transformou em um lugar de esperança. Deixa eu te dizer, você pode estar correndo para tudo que é lado, você pode estar dizendo: eu não me encaixo aqui, mas eu acho que ali eu me encaixo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa de lugares para encaixe, Ele é o Deus que pode todas as coisas, Ele é o Deus que transforma lugares de desespero em lugares de esperança. Quantos podem dizer amém? Meu irmão, a presença de Deus reverteu a situação e Agar saiu do deserto com uma promessa de que Deus a acompanharia e cuidaria dela e de seu filho. Deixa eu te dizer, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a nossa jornada de solidão, o lugar onde sentimos desespero, pode se transformar no lugar onde Deus se revela de maneira poderosa. O que parecia ser o fim para Agar, tornou-se o começo de uma nova história, marcada pela certeza de que Deus estava em cada passo da sua caminhada. Eu quero que você entenda que Deus está com você, e Deus está com você em cada passo que você der. Ah, pastor, mas como que eu faço? Eu tenho me sentido tão solitário. Pastor, eu não me sinto parte. Pastor, eu não consigo criar raízes. Pastor, eu não consigo desenvolver intimidade. Pastor, eu estou no meio do grupo de pessoas, mas é como se eu estivesse sozinho. Pastor, em casa parece que eu estou sempre sozinho. Pastor, na igreja, pastor, no trabalho, aonde eu estou parece que eu não me encaixo. Deixa eu te dizer, essa solidão pode ser uma oportunidade para você ter mais intimidade com Deus. Não se desespere, aproveite para desenvolver intimidade com Deus, porque o Senhor que falou com Agar no deserto é o Deus que fala com você em qualquer momento da sua vida, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Entenda isso, entenda isso. A segunda lição: pastor, mas está tão difícil, pastor, eu me sinto tão solitário, pastor. Segundo, Deus está vendo o que você está passando, Deus está vendo a tua dor, Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo a tua dificuldade, Deus vê além do momento que você está vivendo. Você está vendo o momento que você está, Deus está vendo além disso tudo. Você pode olhar e dizer: ah, pastor, no momento que eu estou na minha vida, ninguém me enxerga. Deus te enxerga. Pastor, ninguém vê minha dor. Deus vê. Pastor, ninguém vê meu sofrimento. Deus vê. Pastor, ninguém vê a situação que eu estou. Deus vê, porque Ele é o Deus que vê. Diga para quem está do seu lado: Deus está vendo tudo. Diga, estou achando vocês meio sem fé hoje. Diga para o seu irmão: Deus está vendo tudo. O que eu posso fazer, pastor? Eu não consigo, pastor. A vida, pastor. Deixa eu te dizer, a presença de Deus transforma o deserto em um lugar de esperança.
Às vezes Deus não vai tirar você daí, mas Ele vai transformar este lugar onde você está, num lugar onde você pode desfrutar do melhor dele para você. Talvez aí mesmo neste lugar, Deus vai fazer florescer. Nesse deserto, Deus vai te fazer florescer. Deus não depende de lugares, Ele é quem Ele é. Nós acabamos de cantar aqui, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Pastor, eu preciso, pastor, o lugar onde eu estou, pastor, não. Deus conhece tudo. Deus pode fazer deste lugar o melhor lugar da tua vida. Entenda isso. Quando nós enfrentamos situações de solidão, nós devemos lembrar que não somos invisíveis para Deus. Às vezes nós nos tornamos invisíveis para as pessoas. Às vezes nos tornamos invisíveis para as pessoas, como já falei. Às vezes as pessoas dizem, às vezes a gente diz, ninguém está vendo a minha dor, mas Deus vê. Para Deus nós não estamos invisíveis. Ele é o Deus que nos vê, que ouve os nossos gritos e que se aproxima de nós com ternura e cuidado. A nossa solidão pode ser transformada em um encontro com Deus, que nos conhece profundamente e cuida de nós. Preste atenção, eu vou voltar lá no começo. Solidão faz as pessoas parecerem mais velhas biologicamente. Nova descoberta, pesquisas anteriores, reforça pesquisas anteriores que mostraram que a falta de conexões sociais traz riscos à saúde física e mental. Sentir-se só equivale a fumar 15 cigarros ao dia em termos de prejuízo à saúde. Comece saindo da solidão, vivendo uma intimidade com Deus. Comece criando raízes em Deus. Comece desenvolvendo uma vida de intimidade com Deus. Porque Deus te vê além daquilo que você está vivendo. Ele vê tudo. Lembre-se que a presença dEle transforma o deserto em um lugar de esperança. Como que eu posso lidar com a solidão na minha vida? Pastor, como que eu posso lidar com esses momentos de isolamento, esses momentos em que eu não consigo pertencer? Esses momentos, pastor, em que eu não consigo lidar com a emoção de dar e receber. Como que eu consigo lidar com isso, pastor? Aqui estão as 3 formas. Lembrando que isso não precisa ser o teu final. Isso não precisa acabar com você. Você não precisa fazer da solidão o teu estilo de vida. Você não precisa. Não precisa. Faça da solidão uma oportunidade para ter mais intimidade com Deus. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais intimidade você vai ter com as pessoas. Segundo, não se esqueça, quando ninguém vê, Deus vê. Pastor, eu choro escondido. Você que pensa que está chorando escondido, Deus está vendo tudo. Mas Deus não está vendo para te punir, para nos punir. Deus está vendo para nos consolar, para nos confortar, para nos encorajar. Deus está vendo para dizer, filho, filha, você não precisa ficar nessa situação. Eu tenho uma nova esperança, eu tenho uma nova expectativa para você. Eu posso transformar essa tua dor, eu posso transformar toda essa falência das tuas emoções, dos seus sentimentos, num lugar de esperança. Eu posso te fazer florescer, mesmo em meio a essa dor.